comida é sua véia. Toma aqui sua comida. Pede pra sua maldita fé te alimentar. Era fim de tarde em Piracema, cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo sabe o nome de todo mundo e qualquer cochicho atravessa a praça mais rápido do que o vento. O sol se deitava lento atrás dos morros, deixando o céu num tom entre laranja e roxo, enquanto os pardais brigavam por migalhas perto do coreto antigo. Bem no meio da praça, embaixo de uma mangueira enorme que fazia sombra no chão rachado, estava Benedito. Cabelos brancos, barba por fazer, pele marcada pelo tempo e pelos dias em que o prato vazio foi companhia. Nas mãos, ele segurava como um tesouro uma marmita de alumínio amassada, ainda quente, que uma senhora da paróquia tinha acabado de lhe entregar. O cheiro simples de arroz, feijão e um pedacinho de linguiça subia como incenso, misturado ao cheiro de terra seca e gasolina dos carros que passavam. Enquanto Benedito abria a marmita devagar, com cuidado de quem sabe que aquela poderia ser a única refeição do dia, o som de um motor importado cortou o burburinho da praça. Um carro preto, brilhando como se nunca tivesse conhecido um buraco de rua, parou bem em frente ao jardim central. Dele desceu Osvaldo Magalhães, terno alinhado, sapato engraxado, relógio de ouro cintilando no pulso. Os donos de loja o cumprimentavam com cabeça baixa, alguns garçons observavam pela porta entreaberta. Osvaldo caminhava como se a cidade fosse uma extensão da sala de sua casa. Aos olhos do povo, era o homem forte de Piracema, dono de postos de gasolina, de um pequeno shopping, de salas comerciais. Aos olhos de Deus, aquela tarde mostraria. Ele avistou Benedito ali, sentado no chão, com aquele pedaço de comida na mão, e o rosto se fechou num traço de desprezo. Diminuindo o passo, aproximou-se. A praça ficou em silêncio. Alguns fingiam olhar o celular, outros mexiam em caixas, mas os olhos estavam todos ali, naquela cena. Benedito, percebendo a sombra de Osvaldo se projetar sobre a marmita, ergueu o olhar com humildade, sem desafiar, sem pedir mais nada, apenas agradecido pelo pouco que tinha recebido. Em vez de compaixão, encontrou um olhar duro, gelado, que não via pessoa, só incômodo. Sem uma palavra de aviso, Osvaldo ergueu o pé e, com um chute seco, derrubou a marmita das mãos de Benedito. O alumínio rodopiou pelo chão, o arroz e o feijão se espalharam na terra poeirenta, misturando-se com pedrinhas e bitucas de cigarro. O cheiro bom de comida subiu por um instante e depois se perdeu. Essa praça não é refeitório de vagabundo, resmungou, num tom alto suficiente para todos ouvirem, como se quisesse dar exemplo. Alguns comerciantes engoliram em seco. Uma vendedora de sorvete levou a mão à boca, horrorizada, mas ficou imóvel. Ninguém ousava enfrentar o homem que, com um telefonema, podia tirar o emprego de meio bairro. Benedito não xingou, não levantou a voz. Ele apenas baixou os olhos para o pouco alimento destruído, como uma criança que vê o único brinquedo ser quebrado. Depois, devagar, levantou o rosto para o céu, que agora começava a ganhar suas primeiras estrelas. Uma lágrima grossa escorreu, riscando o rosto queimado de sol. Em silêncio, ele pensava talvez algo que não saiu em voz. Meu Deus, até o que há pouco me tiram. O barulho do salto de Osvaldo ecoou no calçamento enquanto ele se afastava, ajeitando o paletó, como se tivesse colocado a cidade em ordem. As pessoas continuaram o dia, as conversas voltaram aos poucos, o movimento da praça retomou o ritmo. Mas ali, naquela cena, algo tinha sido ferido que não aparecia aos olhos. A dignidade de um filho de Deus, o respeito pelo mais fraco, a lei silenciosa da misericórdia. Da varanda de um dos prédios em volta, uma senhora fez o sinal da cruz baixinho, sem ser notada. Ela não sabia, mas o céu tinha visto cada detalhe. E o que parecia ser apenas mais um ato de arrogância de um homem rico, seria a pedra que faria ondular um lago inteiro de vidas. O que viria depois, Osvaldo não imaginava. Mas o céu já começara a se mover. No dia seguinte, Piracema acordou como sempre. Caminhões barulhentos passando pela avenida principal, cheiro de pão quente saindo da padaria do seu Augusto, crianças de uniforme indo para a escola com mochilas quase maiores que elas. E, acima de tudo, o grande letreiro vermelho no alto do posto Magalhães Combustíveis, brilhando como se estivesse ali para lembrar quem mandava na cidade. Dentro do escritório envidraçado, Osvaldo conferia planilhas, discutia metas com gerentes, reclamava de qualquer centavo que julgasse ser gasto à toa. Para muitos, ele era exemplo de vencedor, de quem veio de baixo e agora podia tudo. Só que, aos poucos, o sucesso tinha secado aquilo que dava sentido ao que se tem, a capacidade de olhar nos olhos do outro e ver um irmão, não um peso. Não quero mais mendigo encostando em porta de loja minha, entendeu? Disse ele a um dos seguranças,
enquanto tomava seu café expresso, forte e caro. Se eu souber que algum comerciante tá dando comida para aquele velho da praça, perde o contrato comigo. O segurança assentiu com a cabeça, desconfortável. Lá dentro, ele sabia que aquilo não estava certo, mas o medo do desemprego falava mais alto. E assim, com poucas frases duras, Osvaldo começou a espalhar uma rede de indiferença pela cidade. Quem tivesse pena de Benedito, que guardasse para si, porque qualquer gesto de bondade agora tinha preço. Na mesma manhã, Benedito caminhava cambaleante pelas ruas, o estômago roncando, o corpo enfraquecido. Aproximou-se da porta de uma lanchonete, sentindo o cheiro de pão na chapa com manteiga, café passando no filtro, fritura chiando na chapa. Os olhos brilharam de esperança quando o atendente o reconheceu e fez menção de pegar algo. Mas o dono do estabelecimento, lembrando-se muito bem das ameaças de Osvaldo, segurou o braço do rapaz. Hoje não, Benedito, não posso, me desculpa, murmurou, com vergonha de olhar para ele. O velho apenas assentiu, com um sorriso triste de quem já esperava aquela resposta, e seguiu adiante, arrastando o chinelo gasto pelo calçamento. Os dias se tornaram repetição da mesma dureza. Onde antes alguém lhe dava um pão, agora havia portas se fechando. Onde antes surgia uma moeda na palma da mão, agora vinham apenas desculpas e olhares desviados. Não era porque as pessoas tinham ficado frias de uma hora para outra, mas porque o medo de perder o emprego, a loja, o favor do grande empresário rondava a todos como sombra. Em silêncio, a cidade se acostumava a ver aquele homem magro deitado sob a marquise da antiga estação de trem, usando um pedaço de papelão como colchão, coberto por um cobertor fino que não espantava o frio da madrugada. Enquanto isso, Osvaldo preparava um grande evento, um jantar beneficente em prol de uma instituição filantrópica de outra cidade. Convites luxuosos, mesas decoradas com flores, fotógrafos contratados, imprensa local confirmada. Ele doaria uma quantia considerável, mas faria questão de receber os aplausos, os flashes, as entrevistas. Naquela noite, quando subiu ao palco improvisado para falar ao microfone, ergueu a voz: "Nós precisamos ajudar os mais necessitados. Quem tem mais, tem o dever de fazer algo." A plateia aplaudiu, os repórteres anotaram, as câmeras filmaram. Ninguém ali sabia, ou fingia não saber, que, do lado de fora, a poucos quarteirões dali, um desses necessitados tentava dormir com o estômago vazio. Os funcionários de Osvaldo, que viam de perto as duas faces de seu patrão, cochichavam no corredor, na hora do café. "Você viu o que ele fez com o velho? Dizem que mandou cercar até o terreno da horta das famílias pobres. Mas fazer o quê, né? Ele paga o salário." Alguns faziam o sinal da cruz por dentro, outros apenas suspendiam o julgamento, com medo de serem os próximos. E Deus? Deus escutava cada comentário sussurrado, via cada prato recusado, cada gesto de humilhação. O que ninguém imaginava é que, em uma casinha simples de bairro, um coração pobre e confiante começaria a falar diretamente com o céu, e quando um coração assim fala, nada fica do mesmo jeito por muito tempo. Passaram-se semanas desde aquela tarde na praça. Piracema seguia seu ritmo, aparentemente igual, mas algo invisível havia mudado. Era como se uma sombra tivesse se instalado nos corações, fazendo as pessoas desviarem o olhar quando cruzavam com Benedito. Ele agora não só enfrentava a fome, mas também a solidão mais cruel, a de estar cercado de gente, mas não ser visto como alguém que merece estar ali. À noite, deitado na marquise fria da estação, ele ouvia o barulho de ônibus passando, risadas distantes de jovens voltando de festas, o apito do guarda na esquina. E nada daquilo o alcançava, como se ele estivesse do outro lado de um vidro grosso, onde gritar não adianta. A saúde de Benedito piorou como costuma acontecer quando o corpo não encontra mais combustível para continuar. A pele ficou cada vez mais fina, esticada sobre os ossos. Os olhos, antes brilhantes de esperança simples, agora se afundavam nas órbitas, com olheiras profundas que pareciam manchas roxas. A tosse que começou leve, de vez em quando, virou constante, seca, dolorida. Às vezes ele cuspia e via sangue misturado. Mas não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nem um copo d'água limpa sempre à mão. Tinha só o chão, o céu aberto, e a vontade insistente de acordar no dia seguinte, mesmo sem saber por quê. As crianças que antes brincavam perto da estação agora eram afastadas pelas mães. "Não chega perto daquele homem, viu? Tá sujo." O termo sujo começou a ser usado não apenas para roupa esfarrapada e encardida, mas para a pessoa inteira, como se a pobreza fosse uma doença que pegasse pelo ar. Benedito sentia isso, mesmo sem ouvir cada palavra.
Sentia na forma como as pessoas aceleravam o passo, na maneira como fechavam a janela do carro ao passar por ele, no jeito que seguravam a bolsa mais apertada quando ele se aproximava pedindo só um pedaço de pão. Não é fácil sentir-se invisível. Não é fácil sentir que sua existência incomoda. E Osvaldo? Osvaldo continuava sua vida como sempre. Naquela semana, ele tinha fechado a compra de mais um lote de terrenos no bairro periférico, exatamente o espaço onde famílias plantavam hortas comunitárias havia anos. As mulheres e homens que cuidavam daquelas plantações de alface, tomate, cebolinha, mandioca, foram informados por um funcionário, sem aviso prévio, que o terreno agora tinha dono registrado. Cercas de arame começaram a subir no fim de semana. Dona Zélia, uma senhora de 63 anos que dependia daquela horta para complementar a alimentação de 5 netos, chorou sentada na terra seca, segurando um pé de tomate arrancado ainda verde. Não é nem a planta, meu Deus, soluçava, é a esperança de que a gente ainda podia plantar alguma coisa nesse mundo. Osvaldo não foi até lá ver o estrago. Não precisava. O documento estava assinado, o advogado tinha cuidado de tudo. Nos papéis, ele tinha razão, na lei humana, estava certo. Mas há uma lei acima das escrituras de cartório, e essa ele estava pisoteando há tempo. Certa tarde, ao passar em frente à igreja matriz, viu o padre conversando com um grupo de voluntários da pastoral. O padre o cumprimentou cordialmente, como sempre, mas seus olhos traziam uma tristeza que Osvaldo não conseguiu decifrar. Como vai, seu Osvaldo? Muito bem, padre, graças a Deus. E seguiu. Não sabia que, momentos antes, o padre havia acabado de dar a extrema-unção a um idoso que morrera de fome debaixo de uma ponte. Não era Benedito, mas poderia ter sido. De volta ao escritório, Osvaldo sentou-se na cadeira de couro importada, ligou o ar-condicionado, serviu-se de um uísque caro enquanto revisava contratos. A secretária trouxe um prato com sanduíches refinados, queijos, frutas. Ele comeu distraído, olhando a tela do computador. Não pensou em Benedito. Não pensou na horta destruída. Não pensou nos funcionários que trabalhavam 10 horas por dia sem direito a sentar. Para ele, o mundo estava em ordem. Ele no topo, trabalhando duro, merecendo tudo o que tinha conquistado. Era isso que ele dizia para si mesmo todas as noites, antes de dormir na cama king size com lençóis de 1000 fios. Eu mereci. Eu lutei. Mas lá fora, na estação, Benedito tremia de febre, cobrindo-se com jornal velho, contando as estrelas entre uma tosse e outra. A praça, que antes parecia palco de movimento e vida, agora tinha algo de podre no ar, não pelo cheiro, mas pela sensação. As pessoas que passavam por ali rápido demais, como se correr pudesse apagar da memória o que viram. E Benedito, cada dia mais fraco, já não pedia mais nada, só ficava ali, encostado na parede fria, esperando. Esperando o quê? Ele mesmo não sabia. Talvez a morte. Talvez um milagre. Ou talvez apenas o fim da dor que não deixava o corpo descansar nem o coração esquecer que ele já foi criança também, que já teve nome completo, família, sonhos. E que mesmo agora, esquecido e desprezado, ainda era filho de Deus. E Deus já preparava o movimento do céu. Terezinha Aparecida dos Santos não era dessas pessoas que aparecem na televisão ou que tem nome em placa de empresa. Ela era faxineira. Trabalhava das 5 da manhã até o meio-dia numa escola pública, e depois pegava ônibus lotado para limpar a casa de 2 famílias no bairro Nobre. As mãos ásperas, calejadas pelo sabão e água sanitária, contavam a história de uma vida inteira de trabalho honesto e pouco reconhecido. Viúva havia 7 anos, criará 3 filhos sozinha, e todos já estavam por aí, lutando suas próprias batalhas. Ela morava num quartinho simples nos fundos de uma casa, um espaço que mal cabia uma cama, um fogãozinho de 2 bocas e uma mesinha onde ela fazia suas refeições. Mas ali, na parede, num cantinho que ela mantinha sempre limpo, estava o seu pequeno altar, uma imagem de Nossa Senhora das Graças, 2 velas, um terço de contas gastas e um copinho com flores que ela trocava sempre que podia. Naquela quinta-feira, Terezinha voltava do trabalho mais tarde, por volta das 9 da noite. A rua estava escura, alguns postes queimados, cachorro latindo longe. Ela segurava a bolsa de pano com uma mão e com a outra rezava baixinho uma Ave Maria, costume que tinha desde menina. Quando passou pela lateral da igreja matriz, ouviu um gemido fraco vindo de trás da escadaria. No começo, pensou que podia ser um animal ferido. Mas o som tinha algo humano, algo que doía. Aproximou-se com cuidado, e lá estava ele, Benedito, deitado de lado, encolhido como se tentasse se proteger de um frio que vinha de dentro. O rosto pálido,
os lábios rachados, a respiração curta, irregular. Meu Deus do céu, sussurrou Terezinha, ajoelhando-se ao lado dele. Tocou sua testa e assustou-se. Estava queimando de febre. Senhor, o senhor tá bem? Consegue levantar? Benedito abriu os olhos devagar, como se estivesse voltando de muito longe. Olhou para ela e tentou sorrir, mas os lábios tremiam. Eu tô com frio, tanta fome, foi tudo que conseguiu dizer. Terezinha não pensou duas vezes. Ajudou a se levantar, mesmo sendo franzina, mesmo ele pesando pouco porque quase não sobrava corpo ali, só osso e pele. Devagar, passo a passo, ela o levou até sua casa. Alguns vizinhos espiaram da janela, mas ninguém saiu para ajudar. Afinal, ajudar um mendigo poderia trazer problemas, e todos sabiam quem mandava em Piracema. Dentro do quartinho, Terezinha deitou Benedito na própria cama, a única que tinha. Cobriu-o com o único cobertor bom que possuía, aquele que ganhará de presente de Natal anos atrás. Foi até o fogão e esquentou um resto de sopa que tinha guardado, sopa rala de legumes, nada especial, mas feita com amor e temperada com sal de quem sabe o que é fome. Trouxe uma colher e, com paciência de mãe, foi alimentando aos poucos. Benedito engolia devagar, cada colherada parecendo renová-lo um pouquinho. Obrigado, que Deus abençoe a senhora, dizia entre um gole e outro, com os olhos marejados. Terezinha sorriu, limpando uma lágrima que escapou. Não precisa agradecer. É assim que tem que ser, né? A gente cuidar um do outro. Depois que Benedito adormeceu, exausto mas em paz, Terezinha sentou-se no chão ao lado da cama, as costas apoiadas na parede fria. Olhou para o altar improvisado, para a imagem de Maria com aquele olhar doce e triste ao mesmo tempo. Acendeu as duas velas com cuidado, o fósforo estalando no silêncio. Pegou o terço na mão e começou a rezar, mas não era uma reza decorada, mecânica. Era um desabafo, uma conversa de coração aberto. Minha mãe do céu, começou, com a voz embargada, a senhora sabe que eu não tenho muito para oferecer. Não tenho dinheiro, não tenho poder, não tenho nada. Mas eu sei que a senhora sempre olhou para os pequenos, para os que sofrem, para os que ninguém vê. A voz de Terezinha tremeu quando continuou. Esse homem aqui, Benedito, ele é gente, mãe. Ele tem alma, tem sentimento, tem dignidade. E aquele outro, Osvaldo, que todo mundo respeita. Ele tá perdido, Nossa Senhora. O coração dele tá duro como pedra. Ele não vê mais os irmãos, só vê lucro, só vê poder. Eu não tô pedindo para castigar ele não, minha mãe. Eu só queria que a senhora tocasse no coração dele. Que ele conseguisse enxergar que o que ele faz dói. Que ele tá destruindo vidas. Que ainda dá tempo dele mudar. As lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido de Terezinha, pingando no chão frio. Ela apertava o terço com força, como se quisesse segurar a própria esperança. Naquele instante, algo aconteceu. Um vento suave, delicado, entrou pela fresta da janela. Não era vento de tempestade, não era ventania que assusta. Era uma brisa mansa, como um suspiro vindo de outro lugar. As chamas das velas tremeram, mas não apagaram, ao contrário, pareceram brilhar mais forte, mais vivas. Terezinha sentiu, sem saber explicar, que algo muito além daquele quartinho tinha acabado de prestar atenção. Não ouviu voz audível, não viu aparições ainda, mas um calor suave envolveu seu peito, uma paz que ela não conseguiria descrever com palavras. E ela soube. Soube que sua oração não tinha caído no vazio. Soube que o céu, infinito e misterioso, tinha acabado de se mover. Obrigada, minha mãe, sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Benedito dormia, respirando melhor agora. Lá fora, as ruas de Piracema continuavam no seu silêncio noturno. E em algum lugar da cidade, dentro de uma mansão de portões altos, Osvaldo Magalhães dormia também, ainda sem saber que sua vida estava prestes a ser virada de ponta cabeça. Porque quando uma mãe pobre reza de verdade, pedindo não por vingança mas por conversão, o próprio céu se inclina para ouvir. E a Virgem Maria, que conhece de perto o sofrimento dos injustiçados, já preparava o encontro que mudaria tudo. Era 00:30 quando Osvaldo Magalhães saiu do jantar de negócios no restaurante mais caro de Piracema. Ele tinha fechado mais um contrato, bebido vinho francês, rido alto de piadas que nem eram tão engraçadas assim, mas que todos aplaudiam porque ele era quem pagava a conta. Vestia um terno cinza escuro, gravata impecável, o relógio de ouro refletindo a luz dos postes na avenida. Dispensou o motorista. Gostava de dirigir sozinho à noite,
Gostava da sensação de controle, do ronco do motor importado, da rodovia vazia sendo cortada pelo farol alto do carro. Era nesses momentos que se sentia verdadeiramente poderoso, como se o mundo inteiro fosse pequeno demais para caber debaixo do seu pé. Pegou a estrada velha que cortava os canaviais, a mesma que usava desde criança, quando vinha de carona nas carroças dos vizinhos. Agora, o asfalto era dele, ou pelo menos parecia ser. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro de terra úmida e cana cortada, o céu estrelado esticado como um manto infinito. Osvaldo ligou o som do carro, uma música instrumental qualquer, volume alto, e acelerou. Não pensava em nada de importante, só números, contratos, próximos passos. O rosto de Benedito nem passava pela sua cabeça. A horta destruída era só mais um terreno comprado. Os funcionários maltratados eram só gente que precisa aprender a ser forte. Ele não se considerava mal. Considerava-se realista. De repente, sem aviso, o motor do carro começou a falhar. O som potente do motor foi diminuindo, engasgando, até que simplesmente parou. As luzes do painel piscaram e apagaram. O rádio ficou mudo. Os faróis se apagaram. Osvaldo tentou dar a partida de novo. Nada. Virou a chave, pisou no acelerador, bateu no volante. Nada. Silêncio absoluto. Um silêncio que não era normal. Ele abriu a porta e desceu, irritado, pensando em ligar para o seguro, para o mecânico, mas quando pegou o celular, a tela estava preta. Tentou ligar, não funcionava. Bateria cheia, mas como se o aparelho tivesse morrido de repente. Foi então que ele percebeu. O silêncio não era só do carro. Era de tudo. Não havia som de grilo. Não havia vento nas folhas dos canaviais. Não havia o barulho distante de caminhões na rodovia. Nada. Como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. Osvaldo sentiu um arrepio subir pela coluna, algo que nunca tinha sentido antes. Medo? Não, ele não tinha medo de nada. Mas aquilo era diferente. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, como se algo invisível tivesse acabado de chegar e estivesse observando. Ele olhou ao redor. A estrada vazia, canaviais dos dois lados, o céu estrelado acima. E então viu uma luz. Não era luz de carro, nem de casa, nem de poste. Era uma luz que vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Uma luz dourada, suave, mas que crescia devagar, iluminando a estrada à frente dele. Osvaldo deu um passo para trás, encostando no carro. A luz não queimava os olhos, mas penetrava fundo, como se tocasse não a pele, mas algo mais dentro. O coração dele, que sempre batia firme e confiante, agora acelerava descompassado. "O que é isso?" murmurou, a voz saindo fraca, diferente. A luz foi tomando forma. Não era uma explosão, não era um show de efeitos. Era algo delicado, como quando a aurora nasce devagar no horizonte. E no centro dessa luz, uma figura começou a aparecer. Uma mulher. Não era só uma mulher, era a mulher. Vestida com um manto azul celeste que caía em dobras suaves, como se o tecido fosse feito de céu líquido. Os pés descalços mal tocavam o chão, e ao redor deles, pequenas flores brancas brotavam da terra seca. O rosto era de uma beleza que não podia ser descrita, porque não era beleza de revista ou de tela de cinema. Era beleza de quem já viu todo o sofrimento do mundo e ainda assim escolheu amar. Os olhos eram profundos, serenos, mas carregavam ao mesmo tempo uma firmeza que fazia qualquer mentira desmoronar. Osvaldo não conseguia se mexer. Queria correr, queria gritar, queria entender, mas estava preso ali, não por correntes, mas por uma presença que exigia respeito, que exigia verdade. E então ela falou. A voz não era alta, não precisava ser. Era suave como brisa, mas cortante como lâmina afiada, e ecoava não nos ouvidos, mas dentro do peito, na alma. Osvaldo. Ele sentiu as pernas fraquejarem ao ouvir seu próprio nome dito daquele jeito, como se quem falava conhecesse cada pedaço escondido da sua história, cada erro, cada escolha, cada mentira que ele contava para si mesmo. Caiu de joelhos no asfalto, sem nem perceber, as mãos tremendo. E a Virgem Maria, com os olhos cheios de compaixão e verdade, se aproximou mais um passo. Osvaldo estava de joelhos no meio da estrada, e pela primeira vez na vida adulta, não sabia o que fazer. Sempre teve resposta para tudo, sempre teve controle, sempre teve plano B e plano C. Mas ali, diante daquela presença luminosa, diante daquela mulher que irradiava algo que ele nem sabia nomear, ele era só um homem pequeno,
assustado, no por dentro. Quem é a senhora? Conseguiu balbuciar, a voz rouca, quebrando no meio. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou, com aquele olhar que parecia atravessar todas as camadas de arrogância, todos os anos de endurecimento, até chegar no menino que ele foi um dia, o menino pobre, filho de lavadeira, que prometeu à mãe que ia vencer na vida. Eu sou Maria, disse ela, com simplicidade que desarmava qualquer dúvida. Mãe daquele que você diz servir aos domingos, mas que esquece de segunda a sábado. As palavras não tinham raiva, mas tinham peso. Osvaldo sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse acabado de colocar uma pedra em cima dele. Tentou falar, tentou se defender, mas as palavras morriam antes de sair. A água que jogaste no rosto de teu irmão Benedito. Ela fez uma pausa, e Osvaldo sentiu a cena inteira voltar na memória, vívida, dolorosa. Foi a mesma água que eu, ao pé da cruz, misturei com minhas lágrimas, vendo meu filho morrer por ti. E tu? O que fizeste com o menor dos irmãos? Osvaldo tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Era como se aqueles olhos de Maria segurassem o dele com ternura, mas também com uma verdade que não podia ser negada. Ele era um peso, um vagabundo, eu trabalho duro, eu mereço o que tenho. As palavras saíram atropeladas, desesperadas, como o último recurso de quem tenta se justificar. Mas soavam vazias até para ele mesmo. Maria balançou a cabeça devagar, não com desprezo, mas com tristeza. A tristeza de uma mãe que vê o filho se perder e sabe que ele pode ser tão melhor do que isso. Trabalho duro, repetiu ela, a voz agora um pouco mais firme. Tua mãe, Aparecida, trabalhava 18 horas por dia lavando roupa alheia no tanque de cimento frio, com as mãos sangrando, para que tu pudesses estudar. Ela comia uma vez ao dia para que tu comesses 3. E quando ela te entregou uma marmita de alumínio no portão da escola, tu olhavas envergonhado, escondendo dela dos colegas, sentindo vergonha da própria mãe. Lembras? Osvaldo arregalou os olhos. Como ela sabia disso? Aquilo tinha acontecido há mais de 40 anos, num tempo que ele tinha enterrado fundo na memória, porque doía, porque era humilhante, porque era tudo que ele jurou esquecer ao subir na vida. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, quentes, incontroláveis. Eu não queria lembrar disso. Eu precisava ser forte, precisava vencer. A voz saía entrecortada, entre soluços que ele tentava conter mas não conseguia. Maria deu mais um passo, e agora estava tão perto que ele podia sentir algo inexplicável emanando dela. Não era perfume, não era calor físico, era algo que lembrava casa, colo, perdão, mas ao mesmo tempo verdade que não deixa esconder nada. Vencer, disse ela suavemente. Venceste sobre quem, Osvaldo? Sobre os pobres? Sobre os famintos? Sobre os que não têm voz? Essa é a vitória que o meu filho ensinou. Osvaldo chorava agora sem tentar esconder, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Maria estendeu a mão e tocou de leve o ombro dele. O toque era suave, mas Osvaldo sentiu como se uma corrente elétrica de amor e dor ao mesmo tempo tivesse passado por ele. Levanta-te, ordenou ela, com firmeza maternal. Eu não vim aqui para te destruir. Vim para te salvar. Mas antes, precisas ver. Ver com os olhos que o orgulho cegou. Ver com o coração que a ganância endureceu. Osvaldo levantou o rosto, as lágrimas ainda escorrendo, os olhos vermelhos. Ver o quê? Perguntou, a voz fraca, quase infantil. Maria abriu os braços, e de repente o manto azul dela pareceu envolver tudo. O céu, a estrada, a luz, Osvaldo. Ele sentiu uma tontura, não física, mas de alma, como se estivesse sendo puxado para dentro de outra dimensão, outro tempo, outro lugar. Vem, disse a voz suave de Maria, ecoando por todo o seu ser. Vem e vê o que fizeste. Vem e vê o que ainda podes consertar. Meu filho espera por ti, mas o tempo de escolher é agora. E antes que Osvaldo pudesse responder, antes que pudesse recuar ou aceitar, tudo ao redor começou a mudar. As imagens começaram a se mover, como se ele estivesse sendo transportado para dentro de uma memória viva, para dentro da verdade que ele tinha fugido a vida inteira. A estrada desapareceu. O carro sumiu. Só restaram ele e Maria, e as visões que viriam a seguir, aquelas que arrancariam cada máscara, cada desculpa, cada mentira que ele contava para dormir em paz. Osvaldo respirou fundo, sentindo medo, mas também algo que não sentia havia décadas, a possibilidade de que talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho de volta. Maria segurou a mão dele com firmeza, e pela primeira vez em muito tempo,
Osvaldo não se sentiu como o dono de tudo. Sentiu-se como que realmente era, um filho perdido, que estava prestes a ser encontrado. Osvaldo, ainda segurando a mão da Virgem Maria, sentiu um frio que não vinha do vento. Era como se seu corpo flutuasse, desprendido daquele lugar físico, lançado no mar de imagens e sons que vinham de dentro dele, de uma parte que ele fingia não existir. As primeiras cenas que apareceram foram do passado, de uma infância que ele tentou esquecer. Viu novamente a mãe, Aparecida, com as mãos calejadas, acordando cedo antes do sol nascer para lavar as roupas das outras famílias no tanque gelado da fonte comunitária. Viu os dedos dela sangrando, a roupa esfregada com força, o rosto cansado iluminado apenas pelo amor que não sabia medir. Aparecida separava um pouco do dinheiro que ganhava para comprar um vestido de escola para o filho, mesmo que ela mesma tivesse que pular refeições. Osvaldo sentiu o coração apertar ao reviver aquela cena, das noites em claro que a mãe passou vigiando sua febre, da fome que ele nunca percebeu que ela sentia escondida por trás do sorriso para que ele não entendesse. Viagens para a escola onde ele tentava esconder a vergonha da roupa gasta, dos sapatos surrados. O desprezo que ele mesmo começou a nutrir por sua origem humilde, tentando se afastar do passado para se sentir maior. A imagem da marmita de alumínio focada como símbolo daquele amor invisível, da doação silenciosa de quem nada tinha para dar, menos ainda para receber em troca. De repente, o cenário mudou. Osvaldo viu o presente. Ele estava dentro de Benedito. Sentiu a fome que corrói o estômago, o frio que penetra os ossos, o cansaço que não é só do corpo, mas da alma. Sentiu a vergonha do velho quando estende a mão, depois de ter tido pouco alimento jogado fora com desprezo. O olhar de quem não quer ser visto assim, mas não tem casco para se proteger. Viu os olhares que desviam, as portas fechadas, o silêncio grave das pessoas que se escondem por medo ou por indiferença. O cheiro do lixo que Benedito filtra para tentar sobreviver, o gosto amargo da solidão que não tem remédio. As lágrimas que ele derrama, não só pela fome, mas pelo desprezo, pela rejeição. Então veio o futuro. Um futuro sombrio, frio, triste. Viu a si mesmo, velho e sozinho, numa cama de hospital em uma cidade qualquer, respirando com a ajuda de aparelhos, sem ninguém para segurar a sua mão. Ouviu as brigas dos filhos no corredor, cada um querendo a herança, nenhum querendo o homem que foram filhos por dever e não por amor. Sentiu o peso da solidão incomensurável, a dor de um coração partido por seus próprios erros. A imagem não era só do medo da morte, mas do vazio que fica quando se fecha a porta para o amor, e o orgulho é maior que a misericórdia. Maria sussurrou então, com aquela voz que era como água limpa em terreno árido: "Este é o fruto da ingratidão, Osvaldo." Mas o amor materno, humano e divino, ainda pode reescrever o destino. O caminho da conversão está aberto, mas só tu podes dar o primeiro passo. A mão dela apertou a dele, dando forças onde não parecia haver mais nenhuma. Osvaldo sentiu que seu rosto já não carregava só arrependimento, mas um embrião frágil de esperança. As imagens começaram a se apagar. O mundo físico voltou à tênue luz da estrada, o ar fresco da madrugada. Ele estava de volta, mas não era o mesmo homem. Osvaldo abriu os olhos com a luz tênue da madrugada invadindo o quarto da mansão, sentindo o peso daquilo que viverá e que parecia não ser sonho. Não sabia quanto tempo tinha passado. Seu corpo tremia como se toda aquela experiência tivesse deixado marcas visíveis. Levantou-se cambaleando, aproximou-se da janela e olhou para a cidade silenciosa que dormia. Pela primeira vez sentiu-se pequeno, não de tamanho, de espírito. Aquela pequenez era dolorosa, mas também libertadora. O orgulho que o sustentara por décadas começou a se desfazer como uma névoa. As máscaras que ele usará para esconder o medo e a culpa começaram a cair. Olhou para o armário onde guardava as roupas caras, para os acessórios que usava como escudo, para as paredes vazias da casa onde só reinava o silêncio de um poder solitário. Não conseguia conter o choro, um choro longo, sentido, que vazava anos de lágrimas presas. Falou sozinho, confessando que o peito barrava tempo. "Eu fui cego, Maria. Eu fui egoísta. Eu não sabia amar. Eu perdi tudo o que importava." Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e ligou para Terezinha. A voz da faxineira, ainda sonolenta e surpresa, o ouviu pedir para visitar Benedito, para ajudá-lo, e para fazer o que estivesse ao seu alcance para consertar. Ao chegar na casa simples onde Benedito se recuperava, ajoelhou-se aos pés do velho, que abriu os olhos surpreso ao vê-lo ali, não como patrão ou senhor, mas como homem quebrado e arrependido. "Perdoe-me, irmão. Eu fui um inimigo, mas quero ser tua ajuda. Deixa-me mostrar que ainda posso mudar", soluçou.
Benedito segurou sua mão com força, com um sorriso suave, e respondeu: ainda há tempo. A graça é maior que o pecado. Nos dias que se seguiram, Osvaldo mudou atitudes com o peso e a sinceridade de quem realmente quer reconstruir sua vida. Cancelou contratos abusivos, pagou o que devia sem desculpas, devolveu o terreno das hortas comunitárias. Visitou cada funcionário, pediu desculpas, ofereceu novos empregos e condições dignas. Abriu um abrigo para moradores de rua, que passou a levar o nome de Benedito. Investiu na construção de uma cozinha solidária, alimentando centenas de pessoas. A limpeza que Maria tinha pedido para seu coração não era só interior, mas material, visível, real. E algo que ninguém esperava aconteceu. Benedito, que antes sofria dores que atravessavam o corpo como punhais invisíveis, começou a melhorar misteriosamente. As noites de febre diminuíram. A tosse seca foi dando lugar à respiração mais calma. Era um milagre sutil, silencioso, que parecia a resposta do céu à fé renovada e ao amor despertado em Osvaldo. A cidade que antes o temia viu ajoelhado em oração, não de fingimento, mas de alma aberta, enquanto Benedito se sentava ao seu lado no banco da igreja, os dois orando juntos, com o Pai Nosso que soava como reconciliação viva. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Osvaldo descobriu que pedir perdão era apenas o começo. A parte mais difícil era provar, dia após dia, que a mudança era real. A cidade de Piracema, acostumada com a versão antiga dele, olhava com desconfiança. Nas ruas, nos comércios, nas rodas de conversa, os comentários eram sempre os mesmos. Será que é verdade mesmo? Aposto que é golpe de marketing. Homem desses não muda, só tá querendo limpar a barra. Osvaldo ouvia os sussurros, sentia os olhares de lado, mas não recuava. Sabia que tinha plantado espinhos por anos, e agora era hora de arrancar um por um, mesmo que sangrasse as mãos. O abrigo que construiu para os moradores de rua começou a funcionar numa terça-feira chuvosa. Era um prédio simples, pintado de branco e azul claro, com quartos limpos, banheiros com água quente, refeitório amplo e uma pequena biblioteca. Na porta, uma placa de madeira talhada à mão trazia o nome: Abrigo Benedito, ninguém é invisível aos olhos de Deus. No dia da inauguração, Osvaldo não chamou imprensa, não fez discurso para câmeras. Ele estava lá, de camisa simples e calça jeans, ajudando a carregar colchões, arrumar camas, servir o primeiro almoço. Benedito estava ao lado dele, sorrindo com aquele sorriso que já não carregava dor, mas gratidão serena. Os primeiros hóspedes chegaram desconfiados. Eram homens e mulheres que tinham sido enxotados das calçadas dos estabelecimentos de Osvaldo, que tinham ouvido suas palavras duras, que tinham sentido na pele a frieza do desprezo. Quando viram ali, alguns recuaram. Esse aí é o dono? Aquele que... Um senhor de cabelos grisalhos, chamado seu Antônio, que dormia há anos debaixo da ponte, cruzou os braços. Não aceito esmola de quem me tratou como lixo. Osvaldo abaixou a cabeça, respirou fundo e caminhou até ele. O senhor tem razão. Eu fui cruel. Eu fui injusto. E eu não posso apagar o que fiz. Mas posso tentar fazer diferente daqui para frente. Se o senhor não quiser ficar, eu entendo. Mas saiba que essa porta vai estar sempre aberta, e que eu vou estar aqui, não como dono, mas como irmão. Seu Antônio ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então, devagar, deu um passo à frente. Vou dar uma chance. Não a você. A Deus. Porque se ele mudou o seu coração, quem sou eu para duvidar? E entrou. Outros seguiram. Nos primeiros dias, o clima era tenso, as conversas curtas, os olhares ainda carregados de mágoa. Mas Osvaldo não desistia. Acordava cedo, ia ao abrigo, ajudava na cozinha, lavava pratos, conversava com cada pessoa pelo nome, nomes que ele antes nem se dava ao trabalho de perguntar. Dona Zélia, a senhora da horta destruída, apareceu um dia trazendo mudas de tomate e alface. Ouvi dizer que você devolveu o terreno. Vim ver se é verdade. Osvaldo a levou até o local. As cercas tinham sido retiradas, a terra arada de novo, e várias famílias já estavam plantando. Dona Zélia ajoelhou-se, pegou um punhado de terra nas mãos, cheirou, e deixou as lágrimas caírem livremente. Eu não achei que fosse ver isso de novo. Osvaldo ajoelhou-se ao lado dela. Eu destruí o que a senhora construiu. Agora, se me deixar, quero ajudar a reconstruir. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, o olhar não tinha ódio. Tinha cansaço, mas também uma fresta de esperança. Então me ajuda a plantar essas mudas.
E ali, no chão que antes foi palco de injustiça, os dois plantaram juntos, em silêncio, deixando que a terra falasse por eles. Na empresa, Osvaldo mudou tudo. Chamou cada funcionário que tinha demitido de forma injusta e ofereceu não só um emprego de volta, mas salários justos, benefícios dignos, plano de saúde. Alguns aceitaram desconfiados, outros recusaram com raiva ainda fresca. Uma ex-funcionária, Carla, mãe solo de 2 filhos, olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas contidas. Você me demitiu quando eu mais precisava. Meu filho ficou doente e eu não tinha dinheiro pro remédio. Você acha que um salário novo apaga isso? Osvaldo não tentou se justificar. Não apaga. Eu sei. Mas eu quero pagar o que devo. Não só o salário atrasado, mas os remédios, as consultas, tudo que você teve que enfrentar sozinha por causa da minha crueldade. Carla ficou em silêncio, depois assentiu devagar. Vou aceitar. Não por você. Pelos meus filhos. A cada gesto, a cada ação concreta, a cidade começava a perceber que algo realmente tinha mudado. Não foi da noite para o dia. Não foi com aplausos ou reconhecimento imediato. Foi no tempo lento das feridas que cicatrizam, das pontes que se reconstroem tábua por tábua. Osvaldo vendia parte de seus bens de luxo, carros, relógios, quadros, e investia o dinheiro na cozinha solidária que alimentava diariamente mais de 200 pessoas. Ele mesmo servia as marmitas, sentava-se à mesa com os mais pobres, ouvia histórias, chorava junto, ria junto. Benedito, agora com a saúde restaurada de forma que os médicos não conseguiam explicar, tornou-se a alma do abrigo, contando sua história para quem quisesse ouvir. Eu era invisível, mas Maria me viu, e através dela, esse homem também aprendeu a ver. E Osvaldo aprendeu que conversão não é um momento, é um caminho. Cada manhã acordava com o peso do que fez, mas também com a leveza do que podia fazer. Rezava o terço todas as noites, pedindo forças para continuar, pedindo perdão pelos erros que ainda cometia sem querer, pedindo sabedoria para amar melhor. E em alguns momentos, quando estava sozinho no silêncio da madrugada, sentia aquela presença suave de novo, não com visões ou luzes, mas com uma paz que entrava devagar, como perfume que atravessa a janela. Sabia que Maria estava cuidando, guiando, esperando que ele continuasse. 1 ano depois daquela noite na estrada, Piracema já não era a mesma cidade. Não porque tivesse mudado de nome ou ganhado prêmios, mas porque algo invisível, mas real, tinha se transformado no coração das pessoas. O abrigo Benedito era agora referência em toda a região. Gente de cidades vizinhas vinha conhecer, trazendo doações, oferecendo ajuda, pedindo conselhos para abrir projetos parecidos. A cozinha solidária alimentava não só os moradores de rua, mas também famílias que passavam dificuldade, desempregados, crianças que não tinham o que comer em casa. E tudo isso acontecia sem barulho, sem propaganda, só com a força silenciosa do amor que se doa. Osvaldo tinha se tornado outra pessoa, mas não no sentido de fingimento, no sentido de renascimento. Quem o via agora, de camisa simples, cabelos um pouco grisalhos que ele não escondia mais com tintura, mãos calejadas de tanto trabalhar na horta comunitária, não reconhecia o empresário arrogante de antes. Ele ainda administrava seus negócios, mas agora com ética, pagando salários justos, tratando cada funcionário pelo nome, perguntando sobre as famílias, ajudando em momentos de dificuldade. Criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, ofereceu creche dentro da empresa para mães que não tinham onde deixar as crianças, abriu espaço para que os trabalhadores pudessem descansar dignamente durante o expediente. A empresa prosperava não apesar da justiça, mas por causa dela. Os funcionários trabalhavam com mais dedicação, a rotatividade caiu, a reputação do lugar mudou. Carla, a mãe solo que ele havia demitido injustamente, agora era gerente de um dos postos. Ela mesma contava, emocionada, para quem perguntava: eu achei que nunca ia perdoar esse homem. Mas quando vi que ele não estava só pedindo desculpas com a boca, mas com a vida inteira, eu entendi que Deus tinha feito algo grande ali. Hoje meus filhos têm escola, têm saúde, e eu tenho um emprego onde sou tratada como gente, não como número. Benedito, que antes era o homem invisível da praça, agora era abraçado por todos. Sua saúde, que os médicos já tinham dado como perdida, tinha se restaurado de forma inexplicável. As dores sumiram, o peso voltou, o sorriso se tornou constante. Ele trabalhava no abrigo como voluntário, cuidando dos novos hóspedes, contando sua história sempre que alguém perguntava. Sentava-se à mesa do refeitório, tomava café com os recém-chegados, olhava nos olhos deles e dizia:
eu já fui tratado como nada. Fui chutado, desprezado, deixado para morrer. Mas Deus nunca me esqueceu. E usou até o homem que me desprezou para me salvar. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. As pessoas ouviam, se emocionavam, e muitas vezes saíam dali com vontade de também fazer diferente. Jovens da cidade começaram a se voluntariar, levando música, teatro, aulas de leitura para os moradores do abrigo. Uma professora aposentada, Dona Margarida, ofereceu aulas de alfabetização gratuitas. Eu passei a vida ensinando em escola particular para ricos. Agora quero ensinar quem realmente precisa, dizia, com os óculos na ponta do nariz, ajudando um senhor de 60 anos a escrever o próprio nome pela primeira vez. A emoção no rosto dele, ao ver as letras formadas pela própria mão trêmula, fazia qualquer um acreditar que educação é mais que método, é dignidade devolvida. Aos domingos, a igreja matriz ficava cheia. E lá, no primeiro banco, sentavam-se lado a lado Osvaldo e Benedito. Não como patrão e empregado, não como rico e pobre, mas como irmãos. Rezavam juntos o Pai Nosso, compartilhavam a paz, comungavam do mesmo pão. O padre, que acompanhará toda a transformação, às vezes olhava para eles durante a homilia e sentia os olhos marejarem. Numa dessas missas, ele não resistiu e chamou os dois à frente. Essa cidade está vendo um milagre vivo, disse ao microfone, a voz firme mas emocionada. Não é milagre de aparição no céu ou de estátua que chora. É milagre de coração que muda. E quando um coração muda de verdade, ele muda tudo ao redor. A congregação aplaudiu, muitos choraram, e Osvaldo e Benedito se abraçaram ali mesmo, diante de todos, num abraço que era mais forte que qualquer palavra. Era o abraço que simbolizava perdão dado e recebido, que selava uma amizade nascida da dor mas crescida no amor. Depois da missa, filas de pessoas esperavam para cumprimentá-los, para pedir oração, para contar suas próprias histórias de conversão inspiradas por aquela testemunha viva. Dona Zélia voltou a liderar a horta comunitária, agora com apoio financeiro e estrutural de Osvaldo. As famílias plantavam juntas, colhiam juntas, dividiam o alimento. O terreno que antes foi cercado com arame farpado agora tinha uma placa na entrada. Horta da Esperança, aqui todos são bem-vindos. Crianças corriam entre os canteiros, aprendendo desde cedo que a terra dá fruto quando é cuidada com amor. Osvaldo ia lá toda semana, não para supervisionar, mas para colocar a mão na terra, plantar ao lado das famílias, suar sob o sol do meio-dia. Meu pai era lavrador, contava ele, arrancando mato entre as couves. Eu passei a vida tentando esquecer disso. Agora entendo que foi a maior bênção que recebi, saber que tudo vem da terra, e que ninguém é melhor que ninguém. Terezinha, a faxineira que tinha rezado naquela noite decisiva, agora coordenava a cozinha solidária. Osvaldo a promoveu, não por pena, mas por reconhecer nela a sabedoria do coração simples. Ofereceu salário digno, carteira assinada, ajuda para reformar a casinha onde ela morava. Foi a senhora que me salvou, Dona Terezinha. Foi sua oração que trouxe Maria até mim. Ela sorria, enxugando as mãos no avental bordado que as voluntárias tinham feito para ela. Não fui eu, meu filho. Foi ela. Eu só pedi. Mas quem respondeu foi o céu. E olha só, o céu nunca deixa pedido sincero sem resposta. Os milagres aconteciam no cotidiano. Não eram relâmpagos ou aparições diárias, mas pequenas graças que brotavam como flores no deserto. Famílias que estavam separadas se reconciliavam. Vícios eram vencidos com apoio de grupos de oração e acompanhamento psicológico que Osvaldo financiava. Pessoas que estavam à beira do suicídio encontravam razão para viver, como o jovem Marcelo, de 23 anos, que chegou ao abrigo com marcas de corte nos pulsos e partiu meses depois com diploma de curso técnico, emprego garantido e fé renovada. Eu vim aqui querendo morrer. Saio querendo viver e ajudar outros a viver também. O abrigo se tornava não só lugar de acolhida física, mas de cura espiritual. Havia rodas de conversa, celebrações semanais, momentos de partilha onde cada um contava sua história sem medo de julgamento. E no centro de tudo isso, estava a certeza de que Maria tinha passado por ali, deixando seu perfume de misericórdia, seu toque de mãe que nunca desiste dos filhos. Numa tarde de sol suave, Osvaldo e Benedito caminhavam juntos pela praça. A mesma praça onde tudo tinha começado, onde a marmita tinha sido destruída, onde a crueldade tinha reinado. Agora, crianças brincavam livres, vendedores sorriam, flores tinham sido plantadas ao redor do coreto. Um artista de rua tocava violão, e algumas pessoas cantavam junto.
A praça tinha voltado a ser o coração da cidade, pulsando com vida, com alegria simples, com esperança. Osvaldo parou embaixo da mangueira, olhou para o chão de terra batida, e lembrou-se da cena, o chute, a comida espalhada, o desprezo no olhar. Sentiu o peso daquela lembrança, mas não um peso que esmagava, um peso que ensinava. Benedito percebeu e colocou a mão no ombro dele. Não olha mais para trás com peso, irmão. Olha para frente com esperança. Osvaldo assentiu, os olhos úmidos, mas o coração em paz. Eu aprendi uma coisa, Benedito. O amor que a gente dá aos pequenos. Esse é o único tesouro que atravessa a eternidade. E naquele momento, uma brisa suave passou por eles, trazendo um perfume de rosas que não tinha explicação. Não havia roseira por perto, não havia jardim naquela parte da praça. Mas o cheiro estava lá, inconfundível, delicado, envolvente. Os dois se entreolharam, sorriram e souberam. Maria estava ali, não em forma visível, mas em presença real, cuidando, abençoando, sorrindo do céu, vendo os frutos daquela oração atendida. Ao redor deles, a vida continuava, mas agora era uma vida diferente. Piracema, que antes sufocava sob o peso da injustiça, agora respirava o ar leve da misericórdia. As pessoas se cumprimentavam mais, ajudavam mais, sorriam mais. Não era utopia, não era perfeição, ainda havia problemas, ainda havia dor. Mas havia também algo novo, a consciência de que era possível mudar, de que valia a pena tentar, de que ninguém estava sozinho. Porque quando um coração muda de verdade, o mundo ao redor também muda. E essa, talvez, seja a maior lição que o céu pode ensinar, que o amor tem poder, que a graça alcança, que a misericórdia transforma. E que mesmo nas histórias mais escuras, sempre há espaço para a luz entrar, basta abrir a porta e deixar Maria guiar o caminho. Exatamente um ano depois daquela noite na estrada escura, Osvaldo acordou antes do amanhecer. Não por insônia ou preocupação, mas porque algo dentro dele o chamava para rezar. O relógio marcava 4:30 da manhã. Lá fora, a cidade ainda dormia, enrolada no silêncio que só a madrugada conhece. Ele vestiu uma roupa simples, desceu as escadas da casa que agora parecia grande demais para um homem só, e caminhou até a pequena capela que tinha construído nos fundos do abrigo, um espaço simples, com bancos de madeira clara, velas acesas tremulando suavemente, e uma imagem de Nossa Senhora das Graças no altar, com o manto azul e as mãos abertas em gesto de acolhida. Ajoelhou-se ali, no primeiro banco, o mesmo lugar onde rezava todas as manhãs antes de começar o dia. A luz das velas projetava sombras dançantes nas paredes brancas. Osvaldo pegou o terço que carregava no bolso, o mesmo terço que Benedito lhe tinha dado de presente meses atrás, feito de sementes e madeira, simples mas precioso. Começou a rezar, não com pressa, mas devagar, saboreando cada ave-maria como quem saboreia a água fresca depois de atravessar o deserto. Não pediu riqueza, não pediu reconhecimento. Pediu apenas forças para continuar amando, para continuar servindo, para nunca mais esquecer de onde tinha vindo e para onde a graça o trouxera. Minha mãe, sussurrou, olhando para a imagem, faz um ano que a senhora apareceu para mim. Um ano que a senhora não desistiu de um homem que quase todos tinham desistido, inclusive eu mesmo. Obrigado por ter olhado para mim quando eu não merecia. Obrigado por ter me mostrado que ainda havia tempo. A voz dele falhou, embargada pela emoção que ainda era fresca, ainda era verdadeira. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho nessa terra, mas eu quero que cada dia que restar seja usado para consertar o que quebrei, para amar quem eu desprezei, para servir quem eu explorei. Enquanto rezava, sentiu algo diferente no ar. Um perfume suave de rosas frescas invadiu a capela, mesmo sem flores por perto. Era o mesmo perfume daquela noite na estrada, o mesmo perfume que sentia às vezes quando estava sozinho, nos momentos de oração profunda. A luz das velas tremeu, mas não apagou, ao contrário, pareceu brilhar mais forte, iluminando cada canto do pequeno espaço sagrado. O silêncio ficou ainda mais denso, mais vivo, como se a própria presença de Deus tivesse se aproximado. Osvaldo abriu os olhos devagar, e lá, diante da imagem de Maria, viu algo que fez seu coração parar por um segundo. Uma única rosa branca, perfeita, depositada aos pés da estátua. As pétalas brilhavam como se tivessem acabado de ser colhidas, frescas, imaculadas. Ele sabia que não estava lá antes. Sabia que ninguém tinha entrado na capela durante a noite. Sabia que as portas estavam trancadas, que ele era o único com a chave. Era um sinal. Simples, silencioso, mas impossível de negar.
Levantou-se devagar, as pernas ainda trêmulas, e caminhou até o altar. Pegou a rosa com cuidado, como quem segura algo sagrado, e sentiu as lágrimas descerem mais uma vez. Mas agora eram lágrimas diferentes, não de dor ou arrependimento, mas de gratidão profunda, daquela que não cabe em palavras, que transborda do peito e escorre pelos olhos. Obrigado, mãe, sussurrou, apertando a rosa contra o peito. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me mostrar que ainda havia tempo. Obrigado por cada dia que a senhora me dá para tentar fazer diferente. Ficou ali, de pé diante da imagem, segurando a rosa, sentindo o perfume envolvê-lo como um abraço invisível. E naquele momento, compreendeu algo que mudaria para sempre a forma como vivia. O amor verdadeiro não é o que a gente sente só no peito, mas o que a gente prova com as mãos, com os pés, com cada escolha que faz todos os dias. Não adianta rezar bonito se não se vive com compaixão. Não adianta ir à missa todo domingo se de segunda a sábado se explora, se humilha, se despreza. A fé que salva é a fé que se faz carne, que se faz ação, que se faz amor concreto. Mais tarde, naquela mesma manhã, quando o sol começava a pintar o céu de rosa e laranja, Osvaldo chamou Benedito. Juntos, com as mãos na terra ainda úmida de orvalho, plantaram a rosa branca no jardim do abrigo, bem no centro, onde todos pudessem ver. Regaram com cuidado, rezaram em silêncio, e se abraçaram como irmãos que tinham atravessado juntos a tempestade e chegado ao porto seguro. A rosa brotou e cresceu de forma exuberante, resistindo ao sol forte, à seca, ao tempo. Suas pétalas permaneciam brancas e perfumadas, e diziam que ela nunca murchava, mesmo quando todas as outras flores ao redor já tinham perdido a cor. Tornou-se símbolo vivo de que quando Deus toca uma vida, quando Maria intercede por um coração, o milagre não é só passageiro, ele cria raízes, floresce, e dá fruto que alimenta muitos. As pessoas que visitavam o abrigo paravam diante da roseira, tocavam as pétalas com reverência, pediam bênçãos, faziam promessas. Alguns contavam que sentiam um perfume mesmo estando longe, outros juravam que a rosa brilhava de leve à noite, como se guardasse luz própria. Milagre. Coincidência. Osvaldo não se importava com os nomes. Importava-se com o fruto. Cada pessoa que saía dali renovada, cada coração que voltava a acreditar. A história de Osvaldo e Benedito correu por toda a região, não porque eles a contaram para se promover, mas porque testemunhas viram e não conseguiram calar. Gente que tinha sido ferida viu a cura. Gente que tinha perdido a fé voltou a acreditar. Gente que achava que não havia jeito, que o mundo estava perdido, que nada mais valia a pena, encontrou naquela história um fio de esperança para segurar. E todos repetiam a mesma frase, como se fosse um refrão que o céu mesmo tinha ensinado: se Deus mudou o coração de Osvaldo, pode mudar qualquer um. Ninguém está perdido demais para a graça. Jornais de cidades vizinhas começaram a publicar matérias. Rádios comunitárias contavam a história nas manhãs de domingo. Mas a maior propagação não vinha da mídia, vinha do boca a boca, das conversas na padaria, dos testemunhos na igreja, das lágrimas compartilhadas nos bancos da praça. Porque a verdade é que todo mundo conhece alguém que endureceu o coração. Todo mundo já sentiu, em algum momento, a tentação de fechar os olhos para o sofrimento alheio. E ver que era possível voltar, que era possível recomeçar, dava força para muitos tentarem também. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, talvez seja porque ela fala de algo que todos nós carregamos, a capacidade de errar, mas também a capacidade de recomeçar. Talvez você conheça alguém que, como Osvaldo, endureceu o coração e perdeu a ternura. Ou talvez você mesmo, em algum momento, tenha tratado alguém com indiferença, com desprezo, sem perceber que estava ferindo um filho de Deus. Talvez você tenha julgado quem não devia, desprezado quem precisava de ajuda, fechado os olhos para o sofrimento que estava bem na sua frente. A boa notícia, e que boa notícia, é que nunca é tarde. Nunca. Enquanto há vida, há tempo de pedir perdão, de mudar de caminho, de amar de verdade. Não importa o tamanho do erro, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas portas você já fechou. A misericórdia de Deus é sempre maior. Sempre. E Maria, essa mãe que nunca cansa, nunca desiste, está com os braços abertos esperando você voltar. Escreva amém aqui embaixo se você acredita que a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava estar precisando. É o primeiro passo de uma jornada de volta para casa. É a confissão silenciosa de que você também quer mudar, de que você também precisa de ajuda, de que você também acredita que ainda há tempo. E se essa mensagem falou com a sua alma,
Se você sentiu que ela foi feita para você ou para alguém que você ama, compartilhe. Compartilhe com aquele amigo que está perdido, com aquela familiar que endureceu o coração, com aquele irmão que precisa ouvir que ainda há esperança, que ainda há tempo, que ainda há amor esperando para recomeçar. Porque uma história como essa não é só para ser ouvida, é para ser vivida. É para ser passada adiante como um farol na noite escura. A Virgem Maria, Mãe de todos nós, continua olhando do céu para cada coração que sofre, para cada vida que precisa de direção, para cada pessoa que se sente invisível, esquecida, jogada de lado como Benedito foi. Ela vê, ela ouve, ela intercede. E quando uma mãe como ela reza por você, céus e terra se movem para te socorrer. Ela nunca desiste. Nunca. E se ela não desiste, nós também não podemos desistir, nem de nós mesmos, nem dos outros, nem daqueles que parecem perdidos demais para serem salvos. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé, de conversão, de milagres que acontecem quando deixamos o céu agir. Histórias de gente como você e eu, que erra, que cai, mas que pode levantar de novo com a ajuda de Deus. Deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais corações que precisam acreditar de novo. Às vezes, uma história como essa é a diferença entre desistir e continuar, entre fechar o coração e abri-lo mais uma vez. Que a rosa branca que brotou no abrigo de Benedito nos lembre sempre, o amor que se doa aos pequenos, aos esquecidos, aos desprezados, aos que o mundo considera invisíveis, esse é o único tesouro que atravessa a eternidade. O dinheiro fica, a fama acaba, o poder passa, mas o bem que você fez, o amor que você deu, o perdão que você pediu e ofereceu, isso vai com você para o outro lado. Isso é eterno. Que Maria, nossa mãe, cubra você e sua família com seu manto de proteção. Que ela guie seus passos nos caminhos da verdade e da justiça. Que ela toque seu coração como tocou o de Osvaldo, com ternura mas também com firmeza, mostrando onde você precisa mudar, onde você precisa amar mais, onde você precisa pedir perdão. E que cada dia seja uma nova chance de amar melhor, de servir mais, de ser luz onde ainda há escuridão. Porque no final, quando tudo passar, quando as riquezas virarem pó e os títulos não significarem mais nada, só o amor ficará. E esse amor tem nome, tem rosto, tem mãos que nos seguram quando a gente cai. É Jesus, Filho de Maria, irmão de todos nós, que morreu para nos mostrar que o amor é mais forte que a morte, que a graça maior que o pecado, que sempre, sempre, há um caminho de volta para casa. Se você está lendo isso agora, não é por acaso. Talvez seja o sinal que você estava esperando. Talvez seja Maria sussurrando no seu ouvido: filho, filha, ainda há tempo. Recomeça. Eu estou aqui. Eu nunca saí. Não deixe esse momento passar. Não endureça o coração. Deixe que a graça entre, que o perdão chegue, que o amor vença. Amém.